Rapaz chamava-se Santiago. Começava a escurecer quando chegou com o seu rebanho diante de uma velha igreja já abandonada. O teto tinha desaparecido há muito tempo e um enorme sicômoro crescera no local que antes abrigava uma sacristia. Resolveu passar ali a noite. Fez com que todas as ovelhas entrassem pela porta em ruínas e então colocou algumas tábuas de modo a que elas não pudessem fugir durante a noite. Não havia lobos naquela região, mas certa vez um animal tinha escapado durante a noite e ele gastara todo o dia seguinte à procura, a procurar a ovelha desgarrada. Cobriu o chão com o seu casaco e deitou-se, usando o livro que acabara de ler como um travesseiro. Lembrou-se, antes de adormecer, que tinha de começar a ler livros mais grossos. Demoravam mais tempo a acabar e eram travesseiros mais confortáveis durante a noite. Travesseiros são almofadas. Posso ler isto como almofadas. Cobriu o chão com o seu casaco e deitou-se, usando o livro que acabara de ler como travesseiro. Lembrou-se antes de adormecer que tinha de começar a ler livros mais grossos, demoravam mais tempo a acabar e eram almofadas mais confortáveis durante a noite. Ainda estava escuro quando acordou. Olhou para cima e viu que as estrelas brilhavam através do teto semi-destruído. Queria dormir um pouquinho mais, pensou ele. Tivera o mesmo sonho na semana passada. E, mais uma vez, ela acordara antes do final. Levantou-se e tomou um gole de vinho. Depois pegou no cajado e começou a acordar as ovelhas que ainda dormiam. Tinha reparado que assim que acordava, a maior parte dos animais também começavam a despertar, como se houvesse alguma misteriosa energia unindo a vida à vida daquelas ovelhas. A minha vida à vida daquelas ovelhas que há 2 anos andavam comigo pelos campos em busca de água e de alimento. Elas já estão tão acostumadas a mim que conhecem os meus horários, disse ele em voz fixa. Pensou um bocadinho e lembrou-se que podia ser também o contrário. Ele é que se acostumara ao horário das ovelhas, e havia certas ovelhas que, porém, demoravam um pouquinho mais para se levantar. O rapaz acordou-as com uma com o seu cajado, chamando cada qual pelo seu nome, sempre que acreditara que as ovelhitas eram capazes de entender o que ele dizia. Por isso, costumava às vezes ler para elas os trechos dos livros que o tinham impressionado, ou falar sobre a solidão e da alegria de um pastor no campo, ou comentar sobre as suas novidades que via nas cidades por onde costumava passar. Nos últimos 2 dias, porém, o assunto tinha sido praticamente um só. A menina, a filha do comerciante, morava na cidade aonde iria chegar daí a 4 dias. Estivera apenas uma vez lá. No ano anterior, o comerciante era dono de uma loja de tecidos e gostava sempre de ver ovelhas tosquiadas na sua frente, para evitar falsificações. Um certo domingo tinha-lhe indicado a loja e o pastor levou lá as suas ovelhas. Preciso de vender lá, disse para o comerciante. A loja do homem estava cheia e o comerciante pediu ao pastor que esperasse ali até ao entardecer. Então ele sentou-se na calçada da loja e tirou um livro do alforje. Não sabia que os pastores eram capazes de ler livros, disse uma voz feminina ao seu lado. Era uma rapariga,
típica da região de Andaluzia, com os cabelos negros e escorridos. Os seus olhos lembravam vagamente os antigos conquistadores mouros. É porque as ovelhas ensinam mais que os livros, respondeu o rapaz. Ficaram a conversar durante mais de 2 horas. Ela contou-lhe que era filha de comerciante e falou da vida da aldeia, onde cada dia era igual ao outro. O pastor falou dos campos de Andaluzia, das últimas novidades que viu nas cidades onde visitara, e estava contente por não precisar de conversar sempre com as ovelhas. Como aprendeste a ler? Perguntou a rapariga a certa altura. E ele disse, como todas as pessoas, na escola, e sabes ler? Porque é que és só um pastor? O rapaz ele deu-lhe uma desculpa qualquer para não responder à pergunta, porque ele achava que ela nunca iria entender. E continuou a contar as suas histórias de viagem. E os pequenos olhos mouros abriam-se e fechavam-se de espanto e surpresa. À medida que o tempo foi passando, o rapaz começou a desejar que naquele dia não acabasse nunca e que o pai da jovem ficasse ocupado por muito tempo. Mandasse esperar durante 3 dias. Percebeu que estava a sentir uma coisa que nunca tinha sentido antes. Vontade de ficar a morar numa única cidade para sempre. Com a menina dos cabelos negros, os dias nunca mais seriam iguais. Mas o comerciante finalmente chegou e mandou que ele esquiasse 4 ovelhas. Pagou-lhe o que era devido e pediu-lhe que voltasse no ano seguinte. Agora faltavam apenas 4 dias para chegar de novo à mesma cidade, um ano depois. Estava excitado e ao mesmo tempo inseguro. Talvez a menina já o tivesse esquecido. Por ali passam muitos pastores a vender lã. Não faz mal, não tem importância, disse o rapaz para as suas ovelhas. Eu também conheço outras meninas noutras cidades. Mas no fundo do seu coração, ele sabia que tinha importância. Que, tanto para os pastores como aos marinheiros, como os caixeiros viajantes, sempre conheciam numa cidade onde havia alguém capaz de fazer com que se esquecessem a alegria de viajar livremente pelo mundo. O dia começou a raiar e o pastor guiou as ovelhas em direção ao sol. Elas nunca precisam tomar uma decisão, pensou ele. Talvez por isso fiquem sempre ao pé de mim. A única necessidade que as ovelhas sentiam era de água e de alimento. Enquanto o rapaz conhecesse os melhores pastos na Andaluzia, elas seriam sempre seus amigos. Mesmo que os dias fossem todos iguais, com todas as horas arrastando-se entre o nascer e o pôr do sol. Mesmo que elas jamais tivessem lido um só livro nas suas curtas vidas e não conhecessem a língua dos homens que contavam novidades das aldeias, elas estavam contentes, com água e com alimento. Isso bastava. Em troca, ofereciam generosamente a sua lã e companhia, e de vez em quando, sua carne. Se hoje eu me tornasse um monstro e resolvesse matá-las uma a uma, só iria perceber depois de quase todo o rebanho ter sido exterminado, pensou o rapaz, porque confiam em mim e se esqueceram de confiar nos seus próprios instintos, só porque eu os conduzo ao alimento e à água. O rapaz começou a estranhar com os seus próprios pensamentos. Talvez a igreja, com aquele sicômoro crescendo dentro dela, fosse mal assombrada. Tinha feito com que sonhasse com o mesmo sonho pela segunda vez e estava a dar-lhe uma sensação de raiva contra os seus companheiros, sempre tão fiéis. Bebeu um pouco de vinho que tinha sobrado do jantar da noite anterior, apertou-o contra o corpo do casaco. Sabia que dali a algumas horas, com o sol a pino, o calor seria tão forte
não ia poder conduzir as ovelhas pelo campo. E era a hora em que toda a Espanha dormia no verão. O calor durava até à noite, e durante todo este tempo ele tinha de carregar o casaco. Entretanto, sempre que pensava reclamar do peso deste, lembrava-se que por causa de ele não tinha sentido frio de manhã. Temos de estar sempre preparados para as surpresas do tempo. Pensava então, e sentia-se grato pelo peso do casaco. O casaco tinha um motivo, e o rapaz também. Em 2 anos pelas planícies na Andaluzia, ele já conhecia todas as cidades da região, e esta era a grande razão da sua vida: viajar. Planeava explicar desta vez à menina porque é que um simples pastor sabia ler. Tinha estado até aos 16 anos no seminário. Os seus pais queriam que ele fosse padre, e motivo de orgulho para a família camponesa simples. Padre. Trabalhava apenas para a comida e para a água, como as suas ovelhas. Estudou latim, espanhol, teologia, mas desde criança sonhava em conhecer o mundo. Isso era muito mais importante do que conhecer Deus ou dos pecados dos homens. Certa tarde, foi visitar a família, ganhou coragem e disse ao seu pai que não queria ser padre, queria viajar. Homens de todo o mundo já passaram por esta aldeia, filho, disse o pai. Vêm em busca de coisas novas, mas que continuam as mesmas pessoas. Vão até ao morro conhecer o castelo e acham que o passado era melhor que o presente. Têm cabelos louros ou pele escura. São iguais aos homens da nossa aldeia. Mas eu não conheço as terras de onde eles vêm, pai. Estes homens, quando conhecem os nossos campos e as nossas mulheres, diziam que gostariam de viver por aqui para sempre. Quero conhecer as mulheres e as terras de onde eles vieram, disse o rapaz, porque eles nunca ficam aqui. Os homens trazem a bolsa cheia de dinheiro, disse o pai outra vez. E entre nós, só os pastores viajam. Então, serei pastor. O pai não disse mais nada. No dia seguinte, deu-lhe uma bolsa com 3 moedas de ouro espanholas e disse-me: achei-as ser no campo. Iam ser da igreja como teu dote. Compra o rebanho e corre o mundo até aprenderes que o nosso castelo é o mais importante. As nossas mulheres são as mais belas. E abençoou. Nos olhos do pai, ele leu também a vontade de correr o mundo. Uma vontade que ainda vivia apesar de dezenas de anos em que tentou sepultá-la com água, comida e do mesmo lugar para dormir todas as noites.